Deus, tem 2 paus na minha tela, esse gostoso, que delícia. Se acalmem aí, gente. Beleza? Revel, primeiramente, muito obrigado pelo comentário. Eu gosto muito quando você comenta. Seus comentários geralmente me fazem pensar e eu acho que eu cresço com isso. Não tô aqui diminuindo todos vocês, os outros que comentam aqui também. Eu gosto muito de receber feedback, gente. Parece a pessoa mais segura do mundo, mas eu sou, né, humano. É, Revel, cara, eu não quero. Como que eu explico isso? Não quero defender um argumento, não quero argumentar, eu não quero. Eu quero pensar junto com você, porque é muito legal poder fazer isso. E, e aí, eu não tenho informação. Talvez você tenha, se você tiver, deixa aí, por favor. Se alguém tiver, por favor, deixa essa informação de quanto o Bitcoin foi transacionado. Mas até onde eu vi, porque eu não consegui e não me deu o trabalho de me empenhar muito nisso, foram 4 bilhões. 4 bilhões de dólares foram liquidados. 4 bilhões de dólares aí que dá uns 20 bilhões de reais. É dinheiro pra cacete. Só hoje foi 400 milhões de reais, se eu não me engano. É, e aí, o valor ele flutua de 90 mil a 64 mil e pouco, né? De 90 mil a 64 mil e pouco. Então, eu vou roubar contra o meu próprio argumento. Na verdade, não é um argumento, eu só quero pensar junto com vocês. E dizer que se flutuou de 90 mil e pouco até 64 mil e pouco, se eu colocar 60 mil, vai me dar mais bitcoins do que foi de fato transacionado. Né? Então eu tô chegando num valor um pouco acima do que pode ter sido transacionado. E aí a gente chega num valor de 66.666 bitcoins, 67 e mais infinitos, assim, né? E aí quantos bitcoins existem? Dos 21 milhões que existirão um dia, existem 19,98 milhões. Então eu coloquei aqui, estima-se, 19 milhões 980 mil bitcoins e não são centavos, são infinitavos, porque o cara que trabalhou de Uber chegou no final do dia com R$ 85 e entrou na Binance, transferiu dinheiro lá para Binance, comprou dólar. Esse cara tem que conseguir comprar Bitcoin com R$ 85 que sobrou no dia dele. Então ele vai comprar um infinitavos aqui de Bitcoin, mas vai ser Bitcoin. E ele não se importa com quão pequena essa fração, porque é Bitcoin que ele está comprando e ele enxerga valor nisso. E tá perfeito. Tem nada de errado com essa religião aqui. O ponto é, existem 19 milhões e 980 mil e foram transacionadas nesses 4 bilhões de dólares de liquidação aí, menos de 66.670 bitcoins. Tô chutando para cima o que foi transacionado aí, dado esse montante que eu tenho. Então, se esse montante for menor, o meu argumento se fortalece. E se esse montante for muito maior, aí o meu argumento enfraquece, mas não tanto, não tanto. Olhem aqui, né? Qual é a conta? 66 mil que foram transacionados dividido pelos 19 milhões que existem, o percentual da base de bitcoins que foi transicionado foi 0,0033%. E o que eu tô querendo dizer é que esses 0,0033% de liquidez que a gente teve nas últimas semanas fez com que o ativo perdesse 33% do valor. E esse é o dado. E eu poderia encerrar o vídeo aqui e falar assim, olha que interessante, tirem as suas conclusões. Por quê? Porque caiu na guerra de seita, vai ter gente que vai usar esse argumento para uma coisa e vai ter gente que vai usar esse argumento para outra. Mas como vocês são muito maduros, Revel, por exemplo, né? Você fala, caralho, tem espaço aí, né, pra gente refletir junto. Isso pode significar várias coisas. E uma das coisas que isso daqui pode significar é que, ao contrário do que eu tô dizendo, essa religião é muito forte. Por quê? Porque o cara que viu o negócio caindo, ele cagou, não se desesperou e falou: eu não quero vender e também não quero comprar. Foda-se. Volatilidade é do dia, né? Porque
2 semanas atrás estava saindo do Banco do Brasil, e aí o Eric foi falar com o pai dele falou, nunca vendi, não vou vender, e ele tá absolutamente certo, por quê? Porque ele é buy and hold, ele tá se dando muito bem com a estratégia dele ao longo da vida. O... Então, os compradores de Bitcoin, eles podem estar falando, cara, eu tô posicionado, eu tenho o X percentual do meu patrimônio em Bitcoin, e essa volatilidade é normal, e caiu, e eu não vou vender, e eu não vou comprar. E aí, porque pouquíssima gente transicionou, você teve a volatilidade tão grande quanto ela existiu, porque a imensa maioria das pessoas não optou, pode não ter optado por vender por 64 mil dólares. Ela pode ter sido chamada na margem e ter sido obrigada a vender na força, porque ela estava vendendo, estava vendida a descoberto. Isso daí pode ter acontecido. Então, olha que interessante. Então, eu, eu, eu sou o youtuber que fala bosta e eu sou o youtuber que contesta a bosta que foi falada. Ou não. Então, né, tem para todo lado aqui. Quer dizer, se um desesperado que viu que tava 90 mil aceitou vender por 80 porque ele tava com medo, essa pequena, essa pequena queda pode ter chamado a margem de um monte de gente que teve que vender. E ter caído mais ainda para 75 pode ter chamado a margem para um monte de gente. Então, quando o Revel ele diz que é um mercado extremamente alavancado, isso é verdade, e isso pode gerar essa volatilidade também. A minha pergunta é, uma vez que cai para 60 mil, por que as pessoas não foram voando comprar para fazer esse preço subir de novo? É um ponto válido. Mas olha que interessante, isso daqui mostra também que é um ativo tremendamente líquido. E mostra como é fácil você ter distorção de preços. E isso daqui me faz pensar nesse P500 também. Então eu saí do Bitcoin já, né? Você vê que o negócio aqui acontece rápido. Quando você vê ações da Tesla, da Nvidia, quando você vê ações de Amazon, de Microsoft, você vê que você tem muito buy and hold, você tem muita ação que nunca sai do lugar, e você tem um pequeno percentual dessas ações que rola muito rápido. E é uma negociação de uma pequena parte desses 100%, é 0,5%, é 1% que fica rodando no mercado lá, na mão de day trade, swing trade, na mão de gente desesperada, que está definindo o preço da ação. Então a gente não pode esquecer que quem define o preço da ação da Microsoft, da Nvidia, seriam esses 99% que estão quietos com o papel. Então, isso se assemelha muito com a 1% de psicopata no mundo que faz sofrer uma imensa maioria de pessoas não psicopatas. Então, quem que é psicopata na sociedade é um percentual muito pequeno, mas eles botam tanto medo em todo mundo que a sociedade inteira sofre por medo desse cara. As mulheres com estupradores. Estupradores são ridiculamente poucos, mas eles fazem um estrago tão grande que na cabeça das mulheres o fantasma do estupro ele fica tão grande que elas são cooptadas por tudo que é movimento político aí, que se aproveita disso. Então, se a sensação de segurança pública e a sensação de misoginia ela está sendo dada por um número muito pequeno de estupradores e psicopatas, o preço das ações na SP500 está sendo dado por um percentual muito reduzido daquilo que tem liquidez diária, de uma quantidade muito pequena que está sendo freneticamente transicionada, e isso vai fazendo com que o preço suba, porque todo dia chega alguém falando eu vou comprar essa ação com um pouquinho de dinheiro que eu tenho, e o Bitcoin é a mesma coisa. E aí aqui não deixa de ser um argumento a favor do Bitcoin, mas contra também, né? Porque a questão é, imagina que derrete SP500, imagina que derrete o dólar, e aí você tá com a Bitcoin, e aí você quer comprar um pedaço do mundo. Você não tem. Talvez você queira Bitcoin para os momentos mais ilíquidos da sua vida.
E nos momentos mais líquidos, essa base aqui, ela se demonstra absurdamente rígida. Então, eu entendo quem investe em Bitcoin para ganho de capital, oportunístico assim. Mas você querer se defender do apocalipse zumbi com Bitcoin, eu acho um tremendo de um risco. Porque você querer sair quando todo mundo tá querendo sair é complicado. É sair do estádio logo depois que acaba o show. Vai demorar e pode ser doloroso. Principalmente porque quando tá todo mundo querendo sair, esse preço de 66 mostra que quando tá todo mundo querendo sair, tem pouca gente querendo entrar. Porque dinheiro tem pra comprar Bitcoin no mundo, né? Não tá comprando porque não tá afim. É, então, eu, eu entendo como um bem para ganho de capital, porque dá pra. Sai muito coelho desse mato aí, dessa seita ainda. Mas tem que ser um capital de risco para ganho de capital. Para reserva de valor, eu acho tremendamente perigoso. Justamente por você querer a sua reserva de capital nos momentos de maior necessidade. Mas aí o que as grandes famílias ricas elas estão percebendo também é que esse ativo maravilhoso que te protege em qualquer momento, ele não existe. E o ouro também não é ele, o dólar também não é ele. Então, as empresas têm, as famílias mais ricas, elas têm muito dinheiro, não tá nem título de tesouro, é cash mesmo, é dinheiro na conta corrente ali. Os caras têm dinheiro e eles acreditam piamente que esse dinheiro vai perder valor em breve. E você só deixa muito dinheiro, mesmo sabendo que ele vai perder muito valor em breve, porque você sabe que possivelmente as ações também vão. Então, eles não abrem mão do controle de grandes empresas essenciais para a economia e, através disso, eles vão conseguir continuar mantendo poder. Mas eles sabem que eles vão ter uma redução numérica no patrimônio deles muito grande num curto espaço de tempo. Isso daí já é esperado. E aí o que vai acontecer? Eles vão perder. Mas a classe média vai perder mais, vai ser pressionada para baixo. E as pequenas fortunas, elas vão ser comprimidas para baixo. E aí essas pequenas fortunas, elas vão ter menos poder do que elas têm hoje. Tem o livro o Fim do Poder, que diz o mundo está perdido, por quê? Porque tem tanto bilionário, tem tanta gente rica, que todas as pessoas podem influenciar e o sistema está caótico. E pode fazer parte dessa reorganização o derretimento de dinheiro, em que você empurra a classe média mais para baixo, salva o planeta, e empurra as pequenas fortunas mais para baixo e acaba com o problema do fim do poder. Eu estou fazendo sinapses assim, eu estou ligando coisas muito multidisciplinares. E aí o que eu penso é que tem muita gente achando que vai sobreviver bem a esse apocalipse porque ele está seguro numa coisa que tem escassez. E eu acho que não. Eu acho que essas famílias que detêm o controle de grandes empresas que são essenciais para a continuidade da sociedade no momento em que os países estão se fechando, eles vão deter o poder em detrimento da classe média que virou classe baixa. Então, se você é classe média, você já tem que aprender a viver igual a classe baixa. E as pequenas fortunas que vão ser comprimidas, não para ficarem pobres, elas vão ser a nova classe média, mas elas vão perder poder. Elas não vão ter o poder de influência política que elas têm hoje. Isso tá tudo num relatório que eu compartilharia com vocês se eu pudesse. Mas se vocês buscarem na internet, com certeza vocês vão encontrar gente falando exatamente isso. E agora eu tenho que jantar, porque daqui 10 minutos eu tenho que trampar. Espero que seja útil. Continua comentando, porque eu presto muita atenção no que você fala. É isso. Abraço. Falou. Perdi meu mouse.